Então vamos lá. Então, mais uma vez aqui, dar boa noite para todo mundo que já chegou. Fazendo uma rápida introdução, meu nome é Magno, eu sou um dos sócios aqui da Laborfy e hoje a gente tem um encontro muito bacana aqui, muito especial, que dá início a uma sequência de webinars que nós estamos programando para contar um pouco mais sobre qual é a nossa visão desse mercado de saúde ocupacional, como a gente enxerga toda a inovação, toda a tecnologia, essas novas fronteiras desse mercado. Então a gente quis trazer aqui nesse formato um pouco mais colaborativo, um pouco mais próximo, para compartilhar nossa experiência, compartilhar nossa visão e principalmente trazer pessoas especiais que vão poder aqui enobrecer, vão poder compartilhar um pouco da sua visão e o que está enxergando no dia a dia sobre tudo isso. Então, nosso objetivo é trazer esses temas. Então, se você que está assistindo agora aqui conosco, gravado, ou agora aqui ao vivo mesmo, a ideia de fato é a gente tentar cobrir ao máximo essa temática da saúde ocupacional com um viés de tecnologia, com um viés de inovação, né? Então aqui a gente vai estar sempre olhando aí um pouco da ponta de flecha desse segmento. Então se você trabalha numa empresa, é responsável por pessoas, responsável por saúde, se você é um gestor, um empresário, ou até mesmo se você é um profissional da área de saúde, um fisioterapeuta, alguém que presta serviços nessa linha, eu acho que aqui é um ambiente legal para a gente trocar uma ideia. Só para poder calibrar um pouco aqui do nosso papo, a gente está aqui num grupo pequeno, então, puxa, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer pergunta, fiquem à vontade para usar aqui a ferramenta do chat. É a forma mais fácil. Então, eu prometo que eu vou estar de olho aqui no chat. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem colocar aqui, fiquem à vontade. No final, a gente também vai deixar os nossos contatos. Então, caso vocês queiram depois entrar em contato para alguma conversa mais específica, tirar alguma dúvida, avaliar alguma situação aí especial também, claro, a gente vai ficar à disposição, tá certo? Então, sem mais delongas, só para então dar início aqui à nossa conversa, eu quero apresentar o nosso convidado mais que especial de hoje aqui, que é o Eduardo Lemes. O Eduardo ele é também aqui sócio, faz parte da Laborfy, tem nos ajudado aqui no desenvolvimento desse negócio como um todo. E contando um pouco da experiência e da trajetória do Eduardo, e depois ele vai poder falar muito melhor do que eu. Mas só dando um contexto, então o Eduardo ele é fisioterapeuta, tem aí especialização na área de trabalho, ergonomia, é perito sênior, consultor e assessor, né, sócio da Saúde Work, que é um player relevante na prestação desse tipo de serviços. E aí, junto aqui da Laborfy, ele está à frente aqui da aplicação desses serviços e dessa tecnologia nos clientes. Então, ninguém melhor aqui para estrear essa série de bate-papos aqui nos nossos webinars e também para poder enobrecer aqui com bastante conhecimento do que a gente faz. Edu, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Espero poder contribuir um pouquinho aí com uma década, né, Magno? Uma década produzindo saúde no ambiente ocupacional. Quando a gente fala em uma década é porque a Saúde Work, que foi aquela empresa que você citou, ela já está indo para o seu 11º ano e o nosso foco, né, casou muito bem quando nós fizemos essa fusão, entramos de sócio com vocês, porque nada mais é que pensar no ser humano, né, na análise do indivíduo e como que a gente poderia fazer sentido a ciência para dentro do nicho ocupacional, que é um segmento que a gente tem tantas pessoas, inclusive, Magno, você sabe quantas pessoas, empregados, tá? Quantos indivíduos no Brasil empregados temos hoje? Poxa, se eu tiver que chutar um Por, número, eu vou chutar um número alto, mas dá uma dica aí. por mais. Sem ser os informais, né? Porque se nós formos falar informal. Mas assim, só para você ter noção de quanto relevante é, tá? A última pesquisa que nós fizemos foi em dezembro. O Brasil já estava com
aproximadamente quase 87 milhões, tá, de empregados, totalizando aí aproximadamente 19 milhões de empregadores, né? Então, pô, nós estamos falando aí de algo, de um N que expressa aproximadamente 46% aí da população do Brasil como um todo, né? Então, nada mais do que justo estar em constante evolução para tentar trazer o bem-estar para essas pessoas e também tendo reflexo no sistema da companhia, né, no sistema da empresa. Eu vou E até deixa eu compartilhar aproveitar aqui, aqui, tá? Edu, enquanto você compartilha, até para dar um plano de fundo aqui para o pessoal que está acompanhando, eu acredito que alguns aqui não conheçam tanto no detalhe o que a Laborfy faz, de onde que nós viemos. Então, até para dar um pouco de contexto, né, de quem somos nós. Então, a Laborfy ela surgiu desse esforço conjunto entre duas empresas, que é a Thermofy e a Saúde Work. Então, tanto o Thermofy quanto o Saúde Work são duas empresas que já vêm criando, inovando, trazendo tecnologia nesse segmento de saúde ocupacional. A Thermofy com bastante foco na área de termografia, ou seja, captura de imagens térmicas para a realização aí de diagnósticos e avaliação de risco. E a Saúde Work com toda essa experiência aí que o Eduardo comentou, já de anos na aplicação de serviços aí na área de fisioterapia e saúde ocupacional. Então, quando a gente resolveu unir forças, foi exatamente nesse sentido e para endereçar esse mercado que o Eduardo comentou, que é bastante grande, bastante carente de soluções de ponta. Então, no dia a dia, a gente vai falar um pouco disso hoje aqui, a gente percebe como as empresas ainda sofrem um pouco, muitas vezes com a falta de ferramentas, a falta de sistemas, formas de você consolidar informações, de gerar avaliações periódicas, de ter um controle mais preciso e, portanto, uma redução dos riscos no seu quadro, né? Então, é justamente nesse contexto que a Laborfy se situa. Então, Edu, você quer compartilhar isso até? Não sei se já está ok. Caiu. A conexão caiu aqui, Magno, mas eu vou compartilhar. Tá. Tá? Estão me ouvindo legal, né? Perfeito, tá ótimo. Tá aparecendo a minha tela? Tá parecendo legal, tá ótimo. Legal. Bom, eu acho que acho que aquela parte finalzinho ali acabou cortando. Eu não sei se você fez alguma pergunta ou não. Magno, explique. Na verdade era mais para um contexto, mas aproveitando que você já está tá. com material aqui, eu vou tentar fazer aqui um ping-pong rápido. Eu vou servir aqui só para colocar Legal. algumas perguntas e reforçando para quem chegou depois aqui. Eu vi que tem algumas pessoas que entraram ao longo aqui do nosso papo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, manda aqui no chat, que vai ser super bacana aí para a gente tentar responder. Mas aí, só para já levantar uma pergunta aqui para você, né? A gente sabe então que essa questão da saúde ocupacional, ela traz um desafio, diria, bastante grande, assim, uma coisa que a gente ouve dos nossos clientes, a gente, né, tá percebendo isso no dia a dia, que é muitas vezes saber quais são os indicadores, né? O que de fato aponta para a necessidade, aonde que você consegue mensurar. Como é que você mensura a saúde no dia a dia, né? Como é que isso é quantificado na prática? Exatamente. Então, bom, tá tendo um problema aqui, Magno. A hora que eu vou compartilhar, meu sinal parece que fica ruim e trava. Bom, se você quiser, tá me ouvindo? quem sabe faz ao vivo, cara. Então, se você quiser mandar aí sem apresentação, fica à vontade. Claro. Então tá, então vamos lá. Bom, hoje, tá, no Brasil, nós temos normas regulamentadoras que regem, tá, as diretrizes de um trabalho, né, criadas pelo Ministério do Trabalho. E aí, quando a gente fala em gestão, que é a métrica, né, que seria os indicadores de saúde dentro do ambiente corporativo,
nada mais justo do que esperar de um programa de controle médico de saúde ocupacional chamado PCMSO, tá? E esse PCMSO ele faz parte de uma exigência legal que é a norma regulamentadora 7. E aí, quando você colocou para mim, Eduardo, como que se mede a saúde hoje nesse cenário, nesse contexto? Eu te falo o seguinte, nesses 10 anos de experiência, tá? De todos os trabalhos que eu já vi, já presenciei, infelizmente, a maioria não fala em saúde, e sim procurar a doença naqueles trabalhadores, né? E além disso, não conseguem se trabalhar com as informações que ali estão, naquele roteiro que eles seguem como prática, e isso acaba não sendo utilizado. Então, por exemplo, semana passada mesmo eu tive reunião com um grupo de empresas da saúde e segurança, e quando eu questionei para o coordenador do PCMSO por que tinha a medida, tá, de massa corporal total, ou seja, peso e estatura dentro daquele roteiro, ele não me respondeu nada. Então, olha bem, tem informações ali, tá, do indivíduo, tem dados ali, e não se conseguem trabalhar com isso. Então, infelizmente, eu tenho que falar para você que eu não percebo que existe gestão, que não existe o controle de saúde ocupacional. E sim, um simples finge que eu te pago e finge que eu te forneço, mais ou menos assim, tá? Aonde é feito os exames nos trabalhadores, num processo de admissão, num processo de forma periódica, mudança de função, retorno ao trabalho, mas isso não consegue evoluir por uma palavrinha que hoje se fala muito, né? Em gestão, gerenciamento. Né? Então, vou te dar um outro exemplo. Quando você chega e pergunta lá na coordenação desse PCMSO para o coordenador, olha, eu quero saber aqui da minha empresa como que está o perfil de saúde, tá, do setor de embalagem. Aí eles vão falar assim, olha, não, tá bom, ó, tá mais ou menos, ó, tá ruim, tá? E isso não é a linguagem que faz sentido dentro de indicadores, né? Nós precisamos ter algo palpável em medir para a gente poder melhorar, senão não faz sentido. Tudo que você não mede, ele deixa de ser ciência. E dentro do ambiente empresarial, há uma necessidade muito grande, até para que você tenha reuniões de alinhamento com executivos, acionistas da empresa ou de outros departamentos, que você traga uma abordagem que envolva, tá, esses indicadores. Então a resposta é essa, Magno. Infelizmente, tá, o programa de controle médico de saúde ocupacional deixa a desejar no que se refere à gestão de saúde, É. tá? E até complementando o que você falou, Edu, a gente vê muito, né, que assim, além dessa questão dos indicadores serem importantes para você ter uma forma de mensurar a situação real da empresa, você tangibilizar como está de fato a saúde e a situação, a qualidade mesmo do seu quadro, mas a gente também percebe que isso é importante para que você consiga mensurar os resultados das ações corretivas, daquilo que foi implementado pela empresa, porque senão no final da história você não consegue ter um balizador, né? Você muitas vezes vê Exato. as empresas investindo em ações pró-saúde, questões que vão beneficiar ali, seja a ergonomia, o bem-estar, a saúde do colaborador em geral, só que elas às vezes ficam míopes na hora de fazer uma avaliação de retorno. Então, como é que Exato. você consegue depois, de uma forma não só qualitativa, mas quantitativa, avaliar o ROI
de uma iniciativa que foi feita pela empresa. Ou seja, na hora de você fazer um fechamento de período, você falou, olha, tais ações tiveram um custo, houve um esforço, mas a gente conseguiu promover um ganho percentual, um ganho tangível na empresa, né? E isso é que é importante, né? Exato. Exatamente. Uma outra colocação muito importante que você colocou, que é exemplo aí de fatos que aconteceram com o Covid, agora recente. Olha só, para você ter ideia, colaboradores eram afastados por Covid, às vezes ficavam hospitalizados e dentro das consequências que isso gerava para aquele indivíduo era a perda de tecido nobre do corpo. Quando eu falo tecido nobre, eu estou falando em massa muscular, tá? E às vezes tinham pessoas que perdiam 15, 20% de massa muscular ou até mais. E aí, quando esse indivíduo retornava ao seu ambiente de trabalho, e passava por uma análise, uma consulta, não se analisava essa vulnerabilidade e colocava-se esse indivíduo para trabalhar exatamente aonde ele estava, tá? Naquele cargo, ou seja, com aquele mesmo ritmo, com aquela mesma exigência, e aquele corpo sofria porque o seu tecido condutor de movimento, de suporte das reações adversas que ele sofre, né, inserido naquele sistema de trabalho, precisa ter músculo, né, para poder ter uma melhor qualidade de vida no trabalho. Mas isso foi deixado de lado por várias empresas que, inclusive, a gente pode falar com experiência que a gente presenciou uma empresa que teve uma iniciativa depois de muito tempo de fazer realmente uma reintegração desses colaboradores que passavam por Covid, tá? De forma a devolver ele num melhor cenário, tá? Para a função que até então ele exercia. Ou seja, passava-se por um processo literalmente de reabilitação dentro da própria empresa para que fosse depois dado alta e ele conseguisse desempenhar suas funções dentro de um perfil de normalidade. Não, muito bacana. E assim, se você puder complementar um pouco, eu queria até explorar um pouco mais em profundidade essa questão, né? Que a gente começou falando ali da importância do tema, você trouxe a questão de quão relevante é a gente estar observando esses indicadores, no final, como que isso se reflete na empresa como um todo. E como é que você vê assim, os esforços que as empresas estão fazendo hoje para literalmente subir essa régua, né? Assim, como é que é isso na prática? Assim, o que você está enxergando de boas práticas? Quais que são aí as ações que Hoje, dá para fazer? hoje está sendo um momento que eu posso falar com propriedade, porque fiquei muito feliz em perceber que algumas empresas, tá, estão mudando a visão no sentido da preocupação com o presenteísmo e não somente com o absenteísmo. Ou seja, eu preciso, tá, manter por mais tempo, com uma melhor qualidade de vida do meu trabalhador e não esperar ele se afastar, gerar todos os efeitos que gera uma falta, como atestados por longos tempos, isso impacta no sistema produtivo, pode ser que até seja configurado aí uma espécie de afastamento por doença do trabalho. Enfim, a preocupação com o presenteísmo tem chamado a atenção, tá, nossa, e tem casado muito com o fato, tá, de algumas empresas estarem se adequando para receberem o selo chamado ESG, tá? Que envolve uma análise da situação do cenário, do impacto ambiental que aquela empresa gera, uma parte social e governamental, tá? Esse ESG, na parte social,
o interessante da gente refletir é que a preocupação da empresa, ela é com todos os personagens, vamos supor, ou ambiente que ela está inserida. Ou seja, a preocupação com os vizinhos que a empresa possui, a preocupação com seus fornecedores, a preocupação com seus funcionários e no que se refere a bem-estar, tá? Esse bem-estar é o que casa muito com saúde, tá? Eu oferecer saúde para os meus colaboradores é eu automaticamente controlar as vulnerabilidades que podem agravar o risco e esse colaborador, então, se adoecer, tá? Então, hoje o cenário está exatamente nesse sentido, está caminhando para esse sentido, tá? A gente tem percebido um feedback muito positivo quando nós vamos apresentar, por exemplo, o sistema Laborify, onde o foco dele, tá, é de uma visão cinesiopatológica, ou seja, eu identificar as vulnerabilidades que podem levar a um adoecimento, tá? E também ele entra no cenário onde aquele indivíduo possa estar também já com alguma doença instalada, alterando, tá, as funções físicas e funcionais daquele indivíduo. E até interessante você falar sobre ESG, porque, assim, eu que venho, né, você sabe, tenho um background mais no mercado financeiro, esse até é um termo que está bastante na moda recentemente, a gente ouve bastante a preocupação dos investidores, dos acionistas, dos gestores com relação a essa tríade, mas na verdade o que a gente também percebe é uma visão até às vezes limitada do que o ESG representa, porque claro, a parte ambiental, social e governança está no próprio nome, mas quando a gente olha com lupa cada um desses três elementos, na parte social, como você comentou, a gente acaba carregando toda essa preocupação com os principais stakeholders da empresa. E dentre os principais stakeholders, a gente tem, claro, o cliente, mas a gente tem também o colaborador. A gente precisa olhar para dentro. Exato. Então, dentro dessa preocupação com o stakeholder colaborador, que é fundamental para o negócio, o capítulo saúde, ele é muito relevante, ele tem uma ponderação muito alta nesse contexto do ESG. Então, aqui a gente tem uma grande oportunidade das empresas de ter um destaque não só no mercado, uma questão de benchmark entre os seus concorrentes, uma questão de mercado para investidores, para gestores, enfim, para performance geral no negócio, é aquela caixinha da saúde ocupacional, que muitas vezes não está sendo devidamente endereçada nesse contexto ESG como um todo, e é uma baita oportunidade de você pontuar, né? De você fazer bons pontos. Com certeza. E um outro fato muito relevante, Magno, que teve recente, né, a atualização de uma norma regulamentadora do trabalho chamada NR1. E dentro dos tópicos que ela coloca como exigências da companhia é o acompanhamento da saúde. Olha só, anterior a isso, tudo se falava em análise de acidente ou doença, ou seja, as coisas que já aconteciam, né? Já geravam consequências, de repente, até mais graves, né, para a empresa e também para o colaborador. E esse acompanhamento da saúde casa muito com o Laborify, porque ele consegue te fornecer, tá, dados que têm uma relevância muito significativa no que se refere à base de uma saúde física e funcional. Não, muito interessante isso, Edu. E assim, até não sei se você está conseguindo compartilhar a sua tela agora, ou se você quer trazer de alguma forma, porque, sim, bom, eu que estou tenho... compartilhando a minha tela aqui, Magno e Eduardo, desculpa interromper, boa noite a todos. Estou compartilhando aqui minha tela com a apresentação, então se quiserem... eu acho perfeito, que é melhor... Mike. Ajuda a gente aí. Exato. Michael, por favor, o terceiro slide. Isso. Deixar no modo de apresentação, por favor. Então, aqui a gente já comentou
do ESG, nós já falamos sobre a NR1, sobre o gerenciamento, né, sobre essa norma que pede para nós acompanharmos a saúde. E se a empresa andar nessa linha de pensar no bem-estar, pensar na saúde, fazer gestão disso, ela automaticamente ela vai ter uma segurança jurídica. Isso é muito importante. Tá? A gente recente agora, semana passada, nós tivemos uma entrega de trabalhos na maior e única indústria de fiação, tá? De seda do mundo. Tá? Do mundo. E dentro das reuniões com os executivos, o que interessou para eles exatamente foi quando a gente conseguiu trazer para eles a gestão dos dados de saúde dos colaboradores de uma forma de indicadores, tá? De uma forma métrica. Eles conseguiram entender ESG automaticamente ela está mais protegida, né? Não que ela vai estar isenta de suas responsabilidades, mas há uma proteção, com certeza, nela, em relação às suas responsabilidades. Legal, Edu. Bom, Mike, se você puder passar para o próximo slide, que aí eu queria Isso. aqui Aí provocar um esse grupo aí do esse é o Edu. ponto. Como Aí é, como aqui é só que a a gente gente... enxerga isso, né? Isso. E como que a Laborfy pensou, tá, para que pudesse fazer sentido a palavra inovação junto com saúde, tá? Bom, automaticamente nós pensamos nas doenças crônicas não transmissíveis. Quando nós fomos pesquisar o que de valência física e funcional tinha uma relação quando a pessoa entrava num processo de adoecimento, nós identificamos 5 pilares fundamentais, tá? Que seria a força muscular de preensão palmar, e aí nós conseguimos o quê? Quantificá-la através de uma metodologia utilizada, a dinamometria de preensão palmar. Conseguimos qualificá-la e equiparar esses resultados, então, com a CIF. Além disso, fomos atrás e percebemos que a obesidade é o terreno fértil para as principais doenças instalarem naquele corpo. Esse indivíduo, ele é um indivíduo inflamado cronicamente, né? Então, uma preocupação mundial, não só do Brasil, as pessoas estão com alto percentual de gordura e isso interfere em todo o sistema da máquina humana, tá? Vou dar um exemplo. Na atividade ocupacional, o quanto importante é o controle dessa vulnerabilidade. Se você tem um trabalhador, tá, com um percentual de gordura classificado como obeso grau 2, vamos supor, e esse indivíduo ele está trabalhando dentro de uma tarefa efetiva, por exemplo, alimentação de caldeira, tá? Onde eu tenho uma exigência biomecânica para o segmento lombar, principalmente pela movimentação de tórax, somado a uma carga física do trabalho, ou seja, se você colocar um monitor cardíaco nesse indivíduo em empresas que não se preocupam com isso, você vai verificar que a frequência cardíaca de trabalho média desse indivíduo fornece um risco metabólico para ele, em grande maioria dos casos, tá? E esse risco metabólico, ele é propício para tudo acontecer com aquele colaborador. Então, olha só, eu tenho um sistema de trabalho fornecendo exigências, sobrecargas biomecânicas, sobrecarga física do trabalho, somado a um indivíduo que o seu corpo está doente, tá? Está com um percentual de gordura classificado como obeso grau 2. E aí, tudo pode acontecer com aquele indivíduo.
pode ser que ele tenha uma lombalgia, tá? Pode ser que ele, como aconteceu em uma empresa que nós prestamos serviço de fertilizante, entre aspas, tá? Com a palavra, ele trave no ambiente de trabalho, tem que chamar suporte médico. Então, tudo pode acontecer ali. Além da obesidade, existe uma outra vulnerabilidade super importante, tá? Que mais cresce hoje também no mundo, acompanhado da obesidade subcutânea, né? A obesidade visceral, que é o aumento da cintura abdominal. Quando eu tenho esse indivíduo fora dos parâmetros de uma cintura ideal, eu tenho maior predisposição a desenvolver, por exemplo, doenças cardiometabólicas. Mas existe uma outra situação que a gente utiliza muito isso em contestações de afastamento, que são aquelas pessoas que desenvolvem dor lombar, tá? E quando você vai olhar o indivíduo, vai examinar, você percebe que aquela cintura está bem fora dos parâmetros, o cara está lá com 65% da sua estatura, a cintura alta dele, e caracterizando aí como um risco completo na escala da CIF, quantificado em 100%. Para vocês terem ideia, esse aumento da cintura abdominal, ele altera o eixo de equilíbrio desse indivíduo, né, de forma anterior. Então, isso sobrecarrega muito o segmento lombar desse indivíduo, sem contar outras estruturas do corpo também, tá? Então, a análise da cintura que nós utilizamos dentro da tecnologia Laborfy, que é a análise da cintura pela estatura, da cintura alta pela estatura, que é muito interessante porque dentro dos pesquisadores que nós utilizamos aí, que utilizou como referência a Eschel em 2010, onde ela estabelecia ali um limite máximo que a sua cintura alta teria que ter em relação à sua estatura, no que se refere a percentual. Veio depois Ricardo Wallace, em 2017, no seu doutorado, conseguindo indicar, tá, chegar qual seria o valor, o limite ideal, tá, dessa cintura alta para aquele colaborador. Eduardo, deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitando que você está aí pegando cada um desses itens. E aqui a gente está vendo, né, para cada um desses temas, seja do risco cardiometabólico, da obesidade e tudo mais, aqui já tem uma estratificação, dá para entender aqui um pouco de como que isso é coletado, e aí até para fins de monitoramento, como é que isso é registrado na plataforma. Então, até para quem não conhece, para quem está vendo a gente aqui, se você puder só explicar um pouco o que a gente está vendo aqui na tela e de que forma que isso é coletado lá no dia a dia, lá na empresa e está sendo traduzido aqui na tela. Exatamente. Então, como que é a vida real disso? De forma, vamos colocar nas situações periódicas que os colaboradores vão passar por essa checagem, essa rastreabilidade de saúde física e funcional, eles chegam na sala de exame e é coletado os dados e ali, tá, para chegar nesse diagnóstico, nós vamos entender, tá, o que seria uma cintura ideal para ele. Então, se você verificar ali, vai estar que a cintura ideal dele seria 77 centímetros, tá? Lembrando que isso é relacionado à estatura daquele indivíduo, tá? Então, é customizado, tá? Esse diagnóstico é pensando de forma isolada quem é a pessoa que a gente está examinando, tá? Que representa aí aproximadamente 45% da sua estatura. E aí é feito, então, a perimetria, tá, da cintura alta daquele indivíduo e a gente identificou que ele tem 78 centímetros de cintura alta, que corresponde, tá, a 45,3%. Dentro desses valores, para que a gente possa falar uma linguagem em indicador, foi equiparado esses resultados a uma ferramenta chamada CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, reconhecida aí pela OMS, tá?
e ela tem uma régua de equiparação de gravidade. E aí, dentro da nossa tecnologia, isso é feito de forma automática, já o resultado equiparando o quanto que esse valor correspondeu de deficiência do ideal, tá? Que vocês podem ver ali, 7,4%. Isso é qualificado como leve, tá? Dentro da CIF. Então, basicamente é isso daí. E até complementando aqui, ó, puxando um comentário do Vinícius aqui, que não só isso ajuda para uma análise, ou seja, você conseguir ter de uma forma muito sistematizada essa avaliação, e claro, sempre com os indicadores, as referências balizados, né? Ou seja, você sempre está comparando com base na mesma régua científica, Exato. o que é importante para padronizar avaliações, mas também para você ter retorno para o colaborador, ou seja, você conseguir também expor para o indivíduo de uma forma muito didática, né? Falar, olha, você tem aqui, para cada um desses temas, seja o risco cardiometabólico, a obesidade, você tem uma Exato. forma muito simples, muito direta e que pode ser compartilhada ali facilmente, né? Isso é importante também. Exatamente. Exatamente. Além do risco cardiometabólico, tá? Nós também chegamos a outra vulnerabilidade, tá? Que tem uma relação direta que eu já comentei com vocês, que é a muscularidade. Então, se o Maicon passar aí, vocês vão perceber que o diagnóstico de muscularidade também a Laborify vai fornecer, tá? E já falei do exemplo do COVID e volto a falar que uma das preocupações que nós estamos percebendo são com aqueles indivíduos que estão ou com sarcopenia ou com diapenia. Então, isso está virando um problema sério, tá? Porque os indivíduos estão ficando sem músculo, tá? Reduzindo função do seu músculo e também obesos. Então, ficam os indivíduos obesos sarcopênicos. Aí, qualquer situação pode acontecer realmente com aquele indivíduo, porque o seu terreno está mais que adubado para as coisas acontecerem, tá? Uma consideração muito importante, um exemplo, é que a gente teve a experiência de poder utilizar, tá, a análise da carga física de um trabalhador somado à análise de muscularidade e as outras vulnerabilidades que eu comentei. Quando eu falei em carga física do trabalho, é a análise da frequência cardíaca. E esse indivíduo, ele trabalhava com uma frequência cardíaca média de 147 batimentos por minuto, tá? Ele estava em acidose metabólica. Esse indivíduo, ele é um coletor de lixo, ele parava, tá? No meio do seu percurso, de cãibras, e uma situação terrível, tá? Penoso, um trabalho penoso. Quando foi feito, tá, esse check-up de saúde física, nós percebemos que esse indivíduo já estava com 48% de deficiência em músculo. Ou seja, tá, nós estamos falando de um indivíduo que tem uma alimentação possivelmente muito precária, somado a um trabalho de exigência calórica enorme. Nós estamos falando aí média de 5 horas, tá, numa atividade de alta exigências físicas, e isso faz autofagia com aquele indivíduo. Então, ele come o seu próprio corpo para tirar a energia do músculo através do glicogênio, enfim, tá? Foi uma situação muito drástica, assim, de vivenciar, né? E aí, claro, que tem as alternativas para que isso não aconteça, que daí a gente consegue fornecer para as empresas todo um projeto por trás disso que envolve nutrição, que envolve pausas de recuperação, enfim. E também constamos aí com um próximo diagnóstico que envolve a mobilidade articular geral, tá? Utilizamos para isso o protocolo de sentar e alcançar, pode ser feito também em pé, que é o teste de flexão em pé, onde nós conseguimos analisar ali as possíveis retrações da mobilidade, né? E isso também é interessante porque várias pessoas que têm dores lombares, tá? Possivelmente têm retrações de cadeia posterior. Tá? São as pessoas aí, vamos colocar para uma linguagem mais leiga, não conseguem relar
as mãos nos pés, tá? Com os joelhos estendidos. E, além disso, nós sabemos que a mobilidade, ela também tem uma relação com o sistema vascular, muito importante, mas é uma vulnerabilidade que a gente sempre está monitorando e acompanhando. Para que a gente consiga, tá, ser, então, diferencial no mercado, nós, em cima disso, conseguimos ter um score de saúde física, apontando a saúde em percentual daquele indivíduo de uma forma geral e também o percentual da deficiência física daquele indivíduo, tá? Acho que é o próximo, Michael. Isso, exatamente. Então, eu consigo ter literalmente essa nota. Esse indivíduo vai receber uma nota de saúde física e eu vou ser certeiro, tá, no meu alvo. E o que vem deixar isso tudo fazendo mais ainda sentido é quando a gente trouxe a termografia para dentro do Laborify, tá? O próximo slide. A termografia, tá, para dentro do Laborify, eu considero ela algo que agregou muito valor, tá? O Maicon, pode ir passando para mim, fazendo favor? Por quê? Até o último só. Aí, até aí. Opa, pode voltar. Aí. Por que eu considero com muito valor? Porque nós conseguimos pegar a ciência que já tinha desenvolvido, que vem sendo desenvolvida de forma constante da termografia, e trazer junto a uma tecnologia para que isso pudesse fazer sentido para o ambiente ocupacional. Tá? Por que eu falo isso para os convidados que vão assistir a gente ou que estão assistindo? Porque é muito diferente quando a gente sai do laboratório, sai de todo aquele ambiente controlado e vamos para dentro da companhia, onde tem várias situações que nós precisamos controlar para respeitar protocolo, e a exigência de tempo, o empresário ele pesa muito isso, quanto tempo eu vou deixar o meu colaborador lá fazendo o exame, eu quero o laudo para ontem, eu quero saber a informação agora. Então tudo isso foi pensado na Laborify, tá? E a Laborify, ela então uniu a ciência com a realidade dos clientes. Esse foi o grande gatilho. Eu precisava reproduzir o valor da ciência de uma forma em massa, tá? Eu preciso entregar para o meu cliente padronização dos resultados. O meu cliente, assim como as pessoas envolvidas dentro da saúde e segurança, precisam ter o laudo, tá, de uma forma tempo real, tá? Além do que, existe um grande diferencial nosso, que é a análise em BI, que é o próximo tópico que o Michael vai passar. Aqui, Edu, se você me permite, antes da gente até já passar para a parte da análise dos dados, só grifando aqui essa questão da termografia, que isso eu acho muito interessante e para todo mundo aqui que estiver acompanhando, principalmente quem está aí do lado da gestão, do lado de quem está conduzindo esse tema nas empresas, como que a gente enxerga essa questão da termografia, né? Assim, só para dar um contexto, aqui a gente tem uma experiência já de alguns anos aplicando essa tecnologia em mais de 15 países, e uma coisa que a gente ouve que é transversal em todos esses lugares é o benefício que essas imagens trazem de você conseguir enxergar aquilo que você não enxergava antes. Você conseguir, através de imagens, e claro, com inteligência artificial, com sistemas, com softwares que auxiliam nessa interpretação da imagem, mas através dessa tecnologia você conseguir enxergar a dor do indivíduo, você conseguir enxergar onde o risco está inserido, né? Porque muitas vezes a gente percebe que as avaliações tradicionais, não que elas não sejam úteis, que elas não sejam importantes no desenho do quadro geral do indivíduo, mas muitas vezes ela não consegue te dar, com esse nível de detalhe, com essa precisão, um risco que está ali instalado. E aí, quando a gente traz isso para o dia a dia laboral, puxa, isso é fundamental, né? Porque é aquela diferença entre você, por exemplo, no momento de admissão de um funcionário,
você ter uma avaliação que vai determinar se ele de fato estará se submetendo naquela atividade profissional a um movimento, a uma carga que vai deteriorar algo que ele já tem. Ou seja, se você não tem essa informação previamente, infelizmente você só vai descobrir quando o problema se manifesta lá na frente. Então, você conseguir, né, na prática, literalmente enxergar, como a gente está vendo aqui nessas imagens de exemplo, isso é fundamental, né? Então, essa habilidade que o software, que a Lamorfy, que todo o mecanismo que a gente desenhou aqui traz, puxa, isso é o que a gente percebe ali no dia a dia, ouvindo os feedbacks, que é um dos grandes diferenciais, né? Você ter essa capacidade de identificação dos riscos de uma forma indolor, né? Porque é tão difícil quanto tirar uma foto, ou seja, é algo que não está submetendo o indivíduo a nenhum tipo de radiação, não é um processo que vai levar muito tempo, que você tenha que tirar a pessoa do seu ambiente de trabalho, muito pelo contrário, você consegue levar a avaliação até a pessoa e não o contrário. Então, eu acho que aqui realmente nós estamos vendo as novas fronteiras desse segmento. Exatamente. E algo muito importante, Magno, que você comentou, é que a capacidade da termografia de analisar, tá, a funcionalidade, esse nome é muito importante quando a gente está dentro do ambiente laboral. Porque olha só, uma situação um exemplo. Quando eu pego um colaborador lá, que está lá na expedição, e aí é solicitado para ele fazer, por exemplo, um raio-x, tá? Essa informação do raio-x, ele não vai conseguir ter a métrica, tá? Para a função daquele segmento. Então, aquele dado que tem o raio-x, não que ele não seja importante, não que um vai substituir o outro, mas é que para o nicho ocupacional, eu preciso entender como que está aquele indivíduo, aquele segmento, aquelas regiões de interesse no aspecto de função, tá? Se aquela situação tem uma disfunção térmica de 50%, 70%, enfim, isso é o que faz sentido para dentro da empresa, tá? E nós, além de poder entregar isso para o empresário, para o RH, para o próprio serviço de medicina dentro da empresa, isso começa a também, tá, poder resguardar a empresa em situações futuras que possa acontecer, porque uma vez que você tem esse mapa térmico na admissão, ele se torna, tá, um ponto de referência de como aquele indivíduo entrou e você vai acompanhar, né, de forma periódica o que está acontecendo. A termografia eu considero ela como divisores de água exatamente pela capacidade de analisar a fisiologia em tempo real. Tá? E tudo na empresa, vou te dar um exemplo, a empresa vai precisar fazer investimento de mudança de máquina que afia faca no frigorífico. Tá? Se você chegar lá com uma análise de ergonomia que envolva checklists, e você vai falar que, olha, mediante análise do checklist, não vai apresentar riscos essa nova aquisição da empresa. Tá. Agora, se você chega para o dono da empresa que vai fazer esse investimento, tá? Que consegue realmente analisar o efeito que aquela tecnologia que ele está implantando vai gerar no colaborador, tá? E se vai gerar ou se não vai gerar, faz mais sentido para os olhos dele. Por quê? Quando nós falamos em eficiência de trabalho, eu estou falando em uma análise onde eu tenho menos gasto energético do meu colaborador, menos dispêndio energético, com uma vantagem melhor, né? Com uma produção melhor. Então, ela consegue literalmente comprovar, tá? O benefício, tá? Ou o malefício de determinada adaptação, por exemplo, na empresa. Tá? Então, isso é bem interessante. E até já fazendo o gancho aqui, você comentou agora há pouco
dessa questão de como a empresa vai poder acompanhar isso, como é que é de fato o dia a dia, porque uma coisa é a coleta, né? Você ter ali todo o protocolo para extrair essas informações e você passou ali ponto a ponto como é que isso é exibido. Mas depois a gente tem que entrar numa parte de inteligência de interpretação desses dados, né? E eu sei que você piscou na tela ali que tinha alguma coisa de BI, se você puder dar um comentário nisso. Exatamente. Bom, eu considero, sinceramente, com uma visão empresarial, que o grande diferencial de uma tecnologia no que se fala inovação é eu conseguir extrair as informações lá dos laudos, tá? Dos exames que foram feitos e trazer isso dentro de uma linguagem de fácil entendimento para todo mundo envolvido dentro da companhia. Tá? E quando a gente fala em linguagem de fácil atendimento, é linguagem gráfica. Qual é o diferencial da Laborify? Hoje, ela tem um relatório que nós chamamos de análise BI, ou seja, em tempo real, tá? Esse relatório é atualizado com todas as métricas. E quando eu falo todas as métricas, eu estou falando quero saber a deficiência física e funcional do setor X, quero saber do cargo Y, quero saber do fulano Zé, eu quero saber de como que está só a vulnerabilidade de obesidade daquele setor, eu quero saber o panorama térmico, tá? De todas as análises que foram feitas daquele cargo, enfim, todos os valores, tá, de dados que foram lançados no sistema, nós conseguimos criar painéis de visualização em tempo real. Isso faz tão sentido, Magno, que existe um cliente que está utilizando a nossa tecnologia e existe um fluxo, tá? Olha que bacana. O entrevistado, né, o candidato, ao processo de seleção, ele passa então pela entrevista com recursos humanos, posterior ele vai para a checagem, onde é feito todo essa rastreabilidade de saúde física e funcional, e quando ele vai chegar lá na sala do médico, o médico tem um painel visualizador, que é esse BI, tá? Que já está o dado dele todo em gráfico, que ele vai poder entender para ele poder concluir a questão do apto e inapto daquele candidato, tá? E isso acelerou o processo e muito, né? Reuniões com gestores de recursos humanos ou até mesmo com auditores, aí quando nós mostramos o BI, faz todo sentido a palavrinha gestão. Isso é gestão de saúde, né? Isso eu estou controlando todas as possíveis vulnerabilidades que tem relação, tá, com o aspecto de saúde física funcional e que seja dentro de um cenário real, né? Claro que eu tenho 1001 testes para fazer, mas a gente tem que pensar numa relação de custo-benefício para o empregado, ou seja, qual é a relação que a ciência vai trazer com um custo menor e eu vou poder ter realmente um check-up que faça sentido. Né? Sim, e na prática, Edu, até para facilitar um pouco a didática aqui de quem está acompanhando, e até para a gente também, já que a gente está caminhando aqui para a reta final aqui do nosso bate-papo, dado o tempo, seria legal se puder, então, passar um pouco de case aqui, na prática. Como é que isso acontece? Se puder, então, aí revisar para a gente como é que isso é visto na real, seria bacana. Perfeito. Bom, quando a gente fala, tem que mostrar resultado, né? Essa é a palavra. Mas aí é um resultado que, inclusive, né, o gestor da empresa autorizou a gente expor essas informações, claro. Mas para que eu possa falar desse resultado e vocês consigam imaginar, eu preciso fazer só uma consideração sobre a essência de trabalho nossa dentro das empresas. A essência de trabalho nossa dentro das empresas
tá? Ela é uma espinha, tá? É uma espinha onde ela é determinada por um autor chamado Serda, aonde analisa, tá? O indivíduo dentro do seu sistema de trabalho nos aspectos de carga física, tá? Carga mental, carga organizacional, carga ambiental, e tudo isso vai ter reflexo dentro do trabalhador, tá? Dentro da carga física, nós vamos ter ali os principais situações de possibilidades de riscos ergonômicos, onde nós temos movimentação de cargas, eu tenho amplitudes de movimento dos complexos articulares em angulações extremas, eu tenho possibilidade daquele indivíduo estar fazendo movimentações repetitivas somados a movimentos não funcionais, enfim, tá? Essa é a nossa essência, é cuidar desses pontos para poder dar eficiência. E aí, tá? Se o Michael pode passar para mim, fazendo um favor. Dentro de um dos clientes, uma metalúrgica que nós atendemos, teve uma colaboradora, tá? Que ela teve queixa no segmento de cotovelo, tá? E aí o gerente industrial, Cirilo, que está aí na imagem, ele entrou em contato com a gente e pediu um auxílio para que a gente pudesse criar alguma intervenção e poder cuidar dessa colaboradora, né? Quando nós chegamos até a empresa, que já era cliente nosso, o primeiro exame que nós fizemos foi ali da região de interesse de cotovelo e nós percebemos, tá? Percebemos não, tivemos como diagnóstico térmico um delta de 0,7. Só para contextualizar, para quem não é da área, mas acima de 0,3 já começa a aparecer as disfunções, tá? E aí, quanto maior esse número a partir de 0,3, maior, né, vai sendo a gravidade disso daí. Para deixar claro aqui, Edu, esse delta, portanto, para quem está vendo, ele é de fato uma informação extraída na imagem térmica que você vai fazer uma comparação e quanto maior esse número, maior aí a quantificação de gravidade. Exatamente. Então, o primeiro momento ali, o número 1, foi assim, eu preciso examinar essa colaboradora, Cirilo. Tudo bem, pode chamar ela e examinar, ela estava trabalhando. Fizemos o diagnóstico dela e identificamos, então, um delta, tá, de 0,7 e, como conduta, foi passadas as informações para o Cirilo no que se refere a situações que a gente pudesse orientar ela, tá, de alguns exercícios para ela poder fazer em casa, algumas orientações para ela melhorar seu quadro de dor, no que se refere a tratamento de fisioterapia e tal. Beleza. Aí, tá, foi também sugerido para a empresa que num período de 30 dias nós fizéssemos uma reanálise daquela colaboradora. Na segunda reanálise, então, após 30 dias, fizemos a termografia e o delta 1,51. Aumentou, tá? Aumentou pra caramba esse delta. E o que aconteceu, tá? Chamamos a colaboradora. Essa colaboradora, tá? Ela não estava seguindo nossas orientações. E além de não seguir as nossas orientações, teve um gestor lá, um encarregado, que ele pediu para ela trabalhar num determinado corte de peças que ela não estava autorizada a fazer, mas ela foi auxiliar esse corte de peças. Mas eram 1.500 peças, tá? E aí acabou literalmente agravando, tá, o problema dela. Bom, aí nós tivemos uma conversa mais séria com o gestor, com o Cirilo, com a colaboradora também, aonde a estratégia que a gente utilizou foi: eu preciso encaminhar essa colaboradora para o médico, tá? E também eu vou precisar mudar ela de função, já vou orientar o médico que vai fazer
a consulta que nós vamos tomar essa providência e colocar ela numa função onde não existia exigências biomecânicas para o cotovelo, tá? Ok, foi validado tanto pelo médico dela, foi validado tanto pela empresa e a colaboradora aceitou porque ela não queria sair da empresa. E aí passou mais 30 dias, então no terceiro tópico foi feita uma nova termografia, tá? Utilizando o sistema Laborify automático, a gente já conseguiu, tá? Sentar com o gestor e falar, Cirilo, tivemos uma evolução, tá? De 83% aproximadamente. E essa evolução baixou esse delta, cara, para 0,5, ou seja, ela melhorou pra caramba, ela está dentro de um perfil aí de disfunção em percentual aproximadamente 28,6%, e agora a gente controlar ela, tá? E monitorando, e praticamente ela não vai se afastar, a gente assina embaixo. E foi o que aconteceu, passou mais 30 dias, monitoramos ela e ela continuava com 0,5 e, lembrando, sem queixas, tá? Ela estava bem, estava se sentindo bem, tá? A força muscular dela, que nós estávamos acompanhando também no dinamômetro de preensão palmar, estava aumentando, ou seja, a estratégia que nós utilizamos usando o Laborify, tá? Para ser a métrica de que estava fazendo sentido, foi primordial para essa colaboradora não se afastar, tá? E não ter todos os reflexos possíveis. Pode passar o próximo, fazendo um favor, Mike. Então, ali eu coloquei para vocês entenderem que entre a primeira avaliação e a segunda, a gente teve uma piora, tá? Um efeito negativo de 202,5%. E aí depois, utilizando as estratégias, tá, que nós temos dentro da visão da ergonomia dentro da empresa, a fisioterapia do trabalho, isso fez com que ela tivesse uma evolução positiva, tá, uma melhora de 83%. E aí... Um comentário rápido aqui, Edu, só te interrompendo, desculpe. Mas acho que isso aqui é muito bacana, porque acho que a grande mensagem que a gente quer passar aqui tem a ver com esse case que você trouxe, que é basicamente você ter uma conduta baseada em dados. Ou seja, é você ter conseguido, através dessas avaliações que te trazem de uma forma muito concreta, muito clara, a situação atual da pessoa, o quadro evolutivo, no caso até involutivo, né? Primeiro involuiu para depois evoluir. E com base nisso, você conseguir trazer um plano de ação, trazer ali ações corretivas, ações que foram feitas ali junto com a colaboradora, se você faz isso sem essa informação e sem esse acompanhamento que te dá um retorno sobre a eficácia, você faz no escuro, né? Você faz isso de forma muito empírica e aí é muito, muito recurso desperdiçado. A saúde da pessoa está em jogo, porque no final da história fica ali indas e vindas de tentativas e não é eficiente, causa afastamento, causa prejuízos diversos, né? Então, acho que esse é o grande benefício que isso pode trazer. E aí, deixa eu só fazer o gancho aqui, como a gente já está um pouquinho estourado no tempo, só para respeitar aqui o nosso horário, mas eu não queria deixar de passar aqui a pergunta. Tem um colega aqui da Ergo Center, mandou aqui uma pergunta, eu vou ler para você. Ó. Ele pergunta, né, se tem como estabelecer uma nota de atenção ou corte para um devido funcionário em um setor que conheça o risco, utilizando a tecnologia. Ele até brinca aqui que a gente já respondeu de alguma forma, mas se a gente puder fechar, então, aqui o bate-papo, Edu, contextualizando um pouco aqui da pergunta, acho que seria legal. Aí. Exatamente. Ó, hoje, essa definição de nota de corte, vamos dizer, né? Uma nota de gravidade que a empresa precisa tomar alguma decisão num processo de seleção, ela é a primeira pergunta depois que nós terminamos a apresentação e os gestores das empresas fazem. Eu posso, então, definir uma nota, olha, daqui para baixo isso entra, daqui para cima está fora, tá? O que nós explicamos para eles? Que dentro do processo de exames,
essas quantificações, elas nos dão métricas, tá? E essas métricas, elas são analisadas em gravidade. Então, superior a 50%, tá, de gravidade, isso já é algo de muita relevância, porque dentro da CIF é classificado como uma qualificação grave, tá? A empresa, ela determina, tá, que ela pode assumir o risco pela, de repente, falta de mão de obra, ou que quando tiver nesse cenário grave, tá, ela não vai contratar porque aquele indivíduo ele está fora dos parâmetros físicos e funcionais, não pela tarefa dele. Agora, sim, tá, comparado com ele mesmo. Então, isso não é discriminatório, porque a análise que nós realizamos, ela compara o indivíduo com o indivíduo mesmo. Ou seja, eu estou comparando as assimetrias térmicas, as ROIs, do indivíduo com ele mesmo. Eu estou comparando uma força muscular com aquela faixa etária, aquele gênero. Então, todas as referências que nós utilizamos é customizadas ao indivíduo. Então, é o mínimo, tá, do que se refere à normalidade que aquele indivíduo deveria ter. Tá? Então, por isso não é discriminatório. E além do que, tá, com certeza, algumas empresas, elas determinam no processo de seleção que uma nota, por exemplo, de saúde física geral, 50% de deficiência, quando elas conseguem analisar também isolado, por exemplo, a força muscular e a termografia, se tiver uma disfunção de 100% de força muscular, elas colocam como ponto de corte. O que é interessante da nossa tecnologia, Magno? Que a gente cria esse painel dos dados em tempo real personalizado para o cliente. Então, ele quer analisar só a força e o score geral. Ele quer analisar só a termografia e o score geral. Então, ele consegue, tá, ter esses dados de uma leitura muito fácil e aí a empresa ela vai determinar ali junto com a equipe dela a classificação. A gente orienta, tá? Olha, você quer contratar alguém que já está 100% de disfunção nas partes física e funcional? Ah, eu vou contratar, eu vou assumir isso daqui, qualquer coisa tem esse documento que me prova o jeito que ele entrou. O risco é seu, tá? Agora, quando você contrata alguém que já está com terreno fértil para as coisas acontecerem, quanto maior a gravidade, tá? Mais propício aquilo ali acontecer. E além disso, né, além de toda essa questão do benefício de você ter os dados servindo aí como um farol para a empresa, aí a criatividade é o limite, né? Porque a gente pode pensar em alertas, formas de você monitorar, de você cruzar uma informação com a outra, né? De você poder gerar comparabilidade, seja entre setores, unidades, enfim, aí a gente começa a ter todo o benefício da informação, né? E até para a gente fechar aqui, até o Vinícius fez um comentário aqui que a ferramenta é muito bacana. Quando é que dá para usar? Bom, nossa plataforma já existe já há algum tempo, nós já temos isso sendo aplicado em diversas empresas, então já é algo disponível. Então, muitas das coisas que a gente falou aqui pode até parecer que é um pouco de ficção científica, mas não, isso aqui tudo já está disponível. Isso aqui não só são tecnologias que a gente aplica, mas que já tem reconhecimento, respaldo científico, acadêmico, regulatório completo. Então, estamos falando de algo realmente já da realidade, é algo presente. Então, quem tiver mais curiosidade, quem quiser conhecer um pouco mais, entender aí a dinâmica de aplicação dessa plataforma no seu negócio, na sua empresa, puxa, dá uma olhada lá no nosso site, laborfy.com.br, tem lá um campo de contato. A gente vai ficar super feliz de poder receber aí qualquer dúvida, puxa, a gente poder marcar uma reunião e apresentar um pouco mais aí os detalhes para o seu negócio. Então, ficaremos à total disposição, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, é de fato transformar o segmento de saúde ocupacional. A gente quer elevar o nível da saúde ocupacional das pessoas, das empresas, é para isso que a gente está aqui. Então, primeiramente, queria agradecer, Eduardo, pelo seu tempo, pela sua aula, por compartilhar um pouco aqui do conhecimento. Agradecer a todo mundo aqui que acompanhou ao vivo, mandou pergunta, elogiou.
Quem estiver assistindo essa gravação também, obrigado aí por dedicar o tempo a entender um pouco mais do que a gente faz aqui. E já vou deixar um convite aberto, então fiquem sempre acompanhando lá as nossas redes sociais da Laborfy, nosso site, enfim, que agora está aberta a temporada desses webinars. A gente já tem aí muita gente bacana no calendário para vir aqui falar um pouco mais. E esse é o nosso objetivo, né? Criar um movimento. A gente quer, de fato, ampliar a visão das empresas, dos profissionais, com relação a essa temática. A gente carrega com muito orgulho aqui essa responsabilidade de inovar, de trazer tecnologia para esse setor. Eduardo, considerações finais? Muito obrigado a todos. Espero ter mostrado um pouquinho, né, da nossa participação aí em inovar dentro desse nicho da saúde ocupacional. Qualquer dúvida, tá, também podem entrar em contato ali pela Laborfy, a gente responde e marcamos um bate-papo aí para conversar. Enfim, estamos dispostos aí a ser parceiros e construir um cenário literalmente de gestão de saúde dentro das empresas. Muito bom. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Boa noite a todos, um bom descanso. Ficamos à disposição e até a próxima. Bom? Tchau, tchau. Abraço para todos. Valeu.